Olá, pessoal. Eu sou Leila Sara e estou aqui mais uma vez representando a Escola de Mistérios, Academia de Estudos Exobiológicos e Yoga, com mais uma aula de mitologia grega. Hoje falarei dos mistérios do sono, dos sonhos, dos deuses. Hoje a aula será sobre a vida de Morfeu, o deus, ou Morfeus, o deus do sono. Até mais. Morfeu, o deus dos sonhos. De acordo com os gregos, Morfeu é filho de Nix, a deusa primordial da noite, com Hipnos, o deus do sono. Morfeu teria vários irmãos, mais de 1000, conhecidos na mitologia como oneiros, entre eles Fobétor e Fantaso. Somente esses 3 irmãos poderiam aparecer nos sonhos de reis e governantes. Os outros ficariam incumbidos de tomar conta dos humanos mortais. Fobétor também aparecia em sonhos, mas só poderia ter a aparência de dragões, animais ou monstros. Ele era o portador dos pesadelos, mas também dos sonhos divinatórios. Muitas vezes, Fobétor aparecia como um ser de asas negras ou de um morcego. Fantaso aparecia nos sonhos sem explicação, surreais, muitas vezes representado por coisas, objetos, rios, florestas, até mesmo pedras. Tudo que não tinha alma era representado por Fantaso. Já Morfeus era bem diferente de seus 2 irmãos. Ele aparecia nos sonhos dos reis, governantes, heróis e aparecia como uma pessoa. Todos os seus sonhos eram reais e verdadeiros, onde ele aparecia até nos sonhos dos deuses do Olimpo. Ele poderia assumir qualquer forma que quisesse, pois tinha o dom da metamorfose, mas, na maioria das vezes, era representado como um anjo com asas. Ele podia moldar a imagem nos sonhos, imitar a voz e o jeito das pessoas. Por isso, seu nome, Morfeu, significa, abre aspas, moldador, fecha aspas, por causa de suas habilidades em ter a forma que quisesse. Porém, ele só poderia se transformar em homem, nunca em mulher. Daí vem a frase, dormir nos braços de Morfeu. Ele também era um mensageiro dos deuses, mas em sonhos, que eram presságios quase sempre. Morfeu, fora dos sonhos, também tinha asas e com elas viajava a longas distâncias em alta velocidade, principalmente com seus irmãos. Ele poderia dar a volta ao mundo numa noite. As asas de Morfeu foi um presente de seu tio, Thanatos, que era irmão de Hipnos, seu pai. Thanatos era o deus da morte. Quando os oneiros não estavam nos sonhos dos mortais e deuses, eles ficavam no reino dos sonhos. Esse reino ficava dentro do submundo de Hades. O quarto de Morfeu era em uma caverna, onde ele se deitava numa cama de ébano, uma madeira nobre e perfumada. Mas diz a lenda que existia um cheiro forte de uma planta chamada papoula, que causava alucinações. Esse reino, mesmo dentro do submundo, era guardado por 2 monstros que apareciam imediatamente se alguém tentasse se aproximar dos rios do esquecimento logo na entrada. Essa entrada ficava próxima à entrada de diamante, que era guardada por Cérbero, onde entravam as almas. Morfeu não tinha uma companheira por não ter tempo, mas em outras versões ele amava Íris, a deusa do arco-íris, uma protegida e mensageira de Hera. Íris é a que anunciou o fim das tempestades após o dilúvio provocado por Zeus. Ela era representada por um anjo feminino de
cabelos e asas douradas. Com seu manto colorido, ela deixava um rastro em forma de arco-íris. Ela tinha acesso a qualquer reino, inclusive o submundo, deixando Zeus furioso com isso. Zeus puniu Morfeu muitas vezes, também por avisar os mortais sobre o que estava por vir. Numa dessas crises de ira, Zeus lança um raio em Morfeu e o mata. Mesmo Morfeu sendo um deus menor, sem a influência dele, muita coisa não poderia acontecer. Em 1804, foi desenvolvida a droga morfina, que teve seu nome inspirado em Morfeu, talvez por vir da papoula e também pela droga causar total torpor e sonolência ao usuário. Muitas pessoas em sonhos compararam ele a um íncubo por ele possuir asas, mas isso está totalmente incorreto, pois os íncubos e súcubos são demônios que drenam as energias durante o sono, praticando atos libidinosos com suas vítimas. Morfeu é citado na obra do poeta Ovídio, Metamorfoses, sendo o mesmo nome usado por gregos ou romanos. E aí, gostaram da história? Então se inscrevam no canal, deixem seu joinha, compartilhem as histórias, que sempre estarei colocando novas odisseias, novos poemas, novos contos da mitologia grega. Até mais!